Bom, então, antes de eu começar, só para eu ter uma ideia, quem são pacientes e familiares? Levanta a mão. Tá. Familiares ou pacientes? Não, pacientes e familiares, os dois. Tá. E quem são profissionais? Tá, ok. Só para ter uma noção. Bom, então o Dr. Teng colocou bastante a questão psiquiátrica, né, da doença. Então agora eu vou colocar mais, quer ver? Deixa eu entender. A questão então do tratamento psicoterápico, né? Então, quais são as psicoterapias, o que pode ajudar os pacientes e as famílias também, né? Então, a gente tem pesquisas mostrando que os tratamentos psicoterápicos que mais ajudam realmente pacientes com depressão e transtorno bipolar são a psicoeducação, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? O Dr. Teng já colocou, o quanto realmente é importante, porque vocês aprendem realmente o que é a doença, a importância da adesão ao tratamento e como lidar também com a doença, né? A terapia cognitiva comportamental, que é o tipo de terapia, por exemplo, que eu faço. O nome parece um pouquinho complicado, né? Porque a gente fala cognitivo comportamental, mas na realidade cognitivo no sentido de pensamento, comportamental no sentido de comportamento. Então, o que a gente trabalha? Por exemplo, pacientes com depressão, é muito comum que eles tenham o que a gente chama de pensamentos disfuncionais, né? Então, são pensamentos, são crenças extremamente negativos. Eles realmente não conseguem ver nada de bom, só veem as coisas por um ângulo muito negativo. Então, a gente procura trabalhar esses pensamentos e mostrar para eles que eles estão exagerando, que as coisas não são só negativas, que existem também coisas positivas que acontecem na vida deles e que eles muitas vezes não conseguem ver. Então, trabalhando esses pensamentos, por exemplo, eles vão melhorando. E aí, conforme a gente vai mostrando isso, a gente vai também trabalhando comportamentos, mostrando para eles realmente os comportamentos que estão inadequados, como lidar com isso, estratégias de enfrentamento, né, de problemas, habilidade de comunicação, para eles conseguirem se comunicar melhor, né? E, além dessa terapia, tem a terapia focada na família. Terapia focada na família, como o próprio nome diz, né, ela aborda mais a família. Então, é trabalhada toda a família, porque as famílias, no geral, de bipolares, vou falar mais para frente, é muito comum ter o que a gente chama de um estressor familiar, né? E aí é trabalhado principalmente a melhora... deixa eu usar esse aqui. É trabalhado principalmente a melhora na comunicação na família. Para a família também aprender a lidar melhor e a se comunicar mais adequadamente. E também os grupos de apoio mútuo, né? Que o Dr. Teng já colocou, da Brata, que a gente considera extremamente importante, porque ajuda justamente isso, não só o paciente, como também tem o grupo da família, para entenderem realmente o que é a doença e até como um pode ajudar o outro. Porque quando você tem outras pessoas passando pela mesma situação, fica bem mais fácil você saber como lidar. E até a gente pede realmente que assim, que vá na Brata, não só os pacientes, que acaba infelizmente acontecendo isso, mas que os familiares também vão. Muitas vezes os familiares falam que não tem tempo e acabam não indo, o que é uma pena, porque quando mais os familiares vão nesses grupos de apoio, mais a gente percebe que há uma melhora realmente, tanto do paciente como da família, porque eles aprendem a lidar melhor com o paciente e com a doença, tá? Então, o objetivo principal é educar o paciente e a família sobre a doença, facilitar a aceitação e cooperação no tratamento, melhorar a comunicação na família e ensinar técnicas de monitoramento para lidar com sintomas, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, vamos lá. Como é que a família, né, e o cônjuge podem ajudar o paciente? Está dando um pouquinho de... Tá bom? Parece que está dando um pouquinho de eco, né? Está dando para ouvir bem, né? Deixa eu só baixar um pouquinho. É isso que eu estou notando. Eu vou deixar mais longe. Vou botar um pouquinho mais para baixo. Tá, não, tá bom. Então, assim está melhor, né? É que aqui essa sala é pequena, é verdade, não precisa. O ambiente familiar tem uma participação extremamente importante na manutenção da estabilidade do paciente. Então, isso é importante ter sempre em mente, né? Que quem mais ajuda o paciente é realmente a família, não é nem tanto o médico e o psicólogo, é muito mais a família, por causa do que eu vou colocar para vocês, que vocês vão ver que é uma questão importante, né? O que acontece com as famílias de pacientes bipolares? Em geral, famílias de pacientes bipolares... Famílias de pacientes bipolares tendem a ter um padrão de comunicação característico que a gente chama de emoção expressa. Então, o que é emoção expressa? Justamente, né, expressa demais as emoções. Então, ou são muito críticos, extremamente críticos, né, com o paciente, criticam ele o tempo todo, ou são muito hostis,
né, acaba hostilizando o paciente. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo no consultório, que o paciente, a família virou para ele, né, os familiares falaram assim, sua opinião não interessa, não vale nada porque você é bipolar. Bom, se a própria família tem estigma e preconceito, fica realmente difícil, né? Então, tem que realmente aprender a aceitar a doença e não hostilizar o paciente. Ou, às vezes, acontece o que a gente chama de... ao contrário. O que a gente chama que é o contrário, que é o superenvolvimento emocional. Então, não é bom os extremos, nem ser crítico demais e nem também proteger demais. Porque, às vezes, tem famílias que, sem querer, protegem demais. Então, aí, só porque o paciente é bipolar, ele não pode fazer nada. Não, isso aqui você não sabe fazer, deixa que eu faço. Não, isso aqui você não está em condições de fazer, você faz muito devagar, pode deixar que eu faço. Aí também não é bom, né? Porque a pessoa, ela acaba sentindo que como se ela não tivesse capacidade de fazer as coisas. Então, isso significa que essas famílias expressam suas emoções de maneira intensa, algumas vezes explosiva, fazem muitas críticas e raramente, infelizmente, têm paciência para ouvir os demais membros da família, né? E hoje em dia acontece muito isso, quer dizer, as pessoas estão muito com esse esquema de tolerância zero, né? A gente está percebendo muito isso hoje em dia, principalmente nas redes sociais. E é importante a gente aprender a ter um pouquinho mais de paciência, né? Isso ajuda muito. Então, vamos aprender a ouvir mais as outras pessoas, né? Principalmente quem tem uma doença, que é o caso da depressão e transtorno bipolar. Então, isso que eu falei para vocês chama-se estresse no ambiente familiar. E o que acontece? O estresse no ambiente familiar, né, são conflitos constantes, acaba provocando um padrão de comunicação inadequada, que é um fator de risco para o desencadeamento de uma fase maníaca ou depressiva. Então, um exemplo, né, nada como exemplo prático para vocês terem ideia de um exemplo de uma comunicação ruim, para vocês verem a importância da boa comunicação. Então, esse exemplo de caso clínico. Gabriel, pai, estava pensando em viajar nas férias com meus amigos para a praia. Você me ajudaria com o dinheiro da passagem? Aí o pai, sem olhar para ele. De novo? Você só sabe pedir dinheiro? Gabriel, há anos não peço nada para você. Por que quer sempre me humilhar? Não quero mais seu dinheiro, nem ir viajar. Já começa a gritar. Engula essa porcaria de dinheiro. O pai, pronto, ficou louco outra vez. Olha aí o estigma e preconceito, né? Ficou louco outra vez. Grita mais alto, quem sabe os vizinhos escutam. Você não tem jeito mesmo, nunca vai ser nada na vida. Só sabe gastar meu dinheiro, seu vagabundo. Gabriel, eu sou louco? Tá bom, posso até ser, mas pelo menos me trato. Você é mais louco do que eu e nem se trata. Pai, eu louco? Isso que não. Se eu fosse louco, não sustentava todos vocês, preguiçosos e incompetentes. Saiu batendo a porta. Então, vocês verem que eu estou falando do estressor familiar, né? O nível de agressividade nessa família. E aí, então, olha, esse caso clínico, né? Para vocês entenderem, é assim. O Gabriel, ele descobriu que tinha transtorno bipolar aos 22 anos, após consulta com um psiquiatra. Começou o tratamento e depois de 3 anos, o seu quadro já estava estável. Foi somente então que ele pôde entender alguns dos problemas que havia enfrentado em sua vida com a sua família. Tá? Aí, os seus pais sempre o consideraram rebelde. Por várias vezes apanhou do pai por ter passado a noite fora de casa ou por ter desrespeitado algumas regras importantes para a família. Numa dessas brigas, com 19 anos de idade, o seu padrão, ele acabou saindo de casa. O seu padrão de vida piorou, o seu rendimento na faculdade foi prejudicado e ele precisou parar de estudar por 1 ano para tentar colocar a vida dele no eixo. Ele, né, hoje o Gabriel, ele reconhece que os comportamentos que tinha e que geraram tantas repreensões e surras eram sintomas de um episódio de euforia. Como sua família não conhecia a doença, acreditava que ele era irresponsável e rebelde e que seu objetivo era desafiar o pai. Nunca conversaram sobre isso, olha a questão da comunicação, né? Pelo contrário, as tentativas de falar a respeito de seus problemas eram sempre seguidas de grandes brigas, ofensas e agressões. Com o conhecimento que adquiriu ao longo dos últimos anos, Gabriel também pôde reconhecer no pai, olha como é essa questão da família, também pôde reconhecer no pai o transtorno bipolar. Suas explosões de raiva que o faziam agredi-lo fisicamente eram frequentemente seguidas por fases em que ele se isolava, não saía do quarto e bebia. Tá?
Então, como é que a família pode ajudar? Vou mostrar para vocês. E aqui um exemplo do cônjuge, né? De uma esposa, então, falando em relação ao marido. Então, ela fala que ter um marido bipolar é uma questão que é angustiante, né? Então, ela fala angustiada, mas com esperança. Quer dizer, ela tá ruim. Ela tem angústia, mas ela tem esperança. Então, a convivência com o cônjuge bipolar, me pergunte como. Estou passando por isso agora. Às vezes acho que não vou suportar, mas quero lutar com todas as minhas forças para ajudá-lo e acreditar que vamos passar por esse vale escuro e profundo e continuarmos nossa caminhada juntos da melhor forma possível. Veja que apesar de tudo isso, ela já está há 10 anos com ele, né, casada. E o que ela mesma percebe? Que foi fundamental ela entender o que é transtorno bipolar e aceitar que tem uma doença. Então, quanto mais realmente vocês entenderem o que é a doença, fica mais fácil realmente a relação familiar. Então, como que a família e o cônjuge, né, e inclusive amigos também, podem ajudar no tratamento? Informar-se, né, que é o que vocês estão fazendo aqui, informar-se sobre o transtorno e seu tratamento, aprendendo a reconhecer os sintomas para ajudar o paciente a aceitar a sua enfermidade, aprender a reconhecer as manifestações iniciais da doença, que a gente chama de sinais prodrômicos, ou gatilho, ou sinais de alerta, que depois eu vou mostrar para vocês. Mostrar para o familiar com paciência, sempre a gente fala muito isso, né? Com paciência e tolerância que ele está precisando de ajuda. Evitar preconceito, pessoa, doença. Então, isso é muito importante. A pessoa é uma, a doença é outra. Doenças são sintomas. Então, a pessoa tem as características dela, tem a personalidade dela, que é diferente da doença. A família também não deve evitar criticar, hostilizar ou culpar o familiar, né? Muitas vezes também a família acaba culpando o doente, que a gente chama de desestruturação da família. A família também não deve se culpar pela doença. Então, às vezes ela culpa o paciente, às vezes ela se culpa. Informar-se sobre a doença e seu tratamento, né? A gente frisa bastante a psicoeducação, aprendendo a reconhecer e monitorar os sintomas, para ajudar o paciente a aceitar a sua enfermidade. O que mais? Então, compreender seus sintomas, né? Se bem que eu estou frisando bastante isso também, não como seu jeito de ser, mas como uma doença. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que é diferente, dá para perceber. Intervir junto ao médico no início de um ciclo e na interrupção da medicação. Então, se o paciente está começando a entrar numa fase de depressão ou numa fase de mania, é importante que a família também participe e avise imediatamente o médico. Porque às vezes o próprio paciente não está percebendo. Ele não vê que ele está tão mal. Então, nessas horas, é importante a família ou o cônjuge ajudar e entrar em contato. E também na interrupção da medicação. Então, percebeu que o paciente não está tomando a medicação, já avisa o médico, já avisa o psicólogo para poder ajudar no tratamento, né? Para poder tomar medidas. Ter ciência que em situações de crise, talvez seja necessário internar o paciente. Como é difícil isso, né? A gente fala, puxa, que desagradável ter que internar uma pessoa, um familiar. Só que o que a gente mostra, quem é profissional, é que assim, no episódio de crise, a capacidade de avaliação e julgamento do próprio doente está comprometida. Então, muitas vezes eles não sabem que eles estão fazendo um monte de coisas erradas, eles não percebem que estão gastando demais, não percebem, por exemplo, que está tendo uma vida promíscua, né, sexual. Então, ele não está percebendo. Quando a família interna, num primeiro momento, a gente vê muito isso no consultório, ele vai xingar, ele vai falar um monte, vai ficar furioso, né? Depois que ele é internado e que ele está melhor, ele agradece. Ele fala, não, tem razão, realmente, agora eu percebo como eu estava fazendo coisas erradas, como realmente eu estava precisando mesmo de ajuda. Então, em geral, depois eles percebem, tá? E se ele resistir, né, se o paciente não quiser ir, solicitar a ajuda do profissional da saúde. Então, em geral, liga para o psiquiatra sabe onde internar, sabe todas as medidas, o que tem que ser feito. Então, dicas para uma boa comunicação. Então, ali eu dei um exemplo, né, de uma comunicação inadequada. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês mesmos podem ajudar o seu familiar. Aprendam a tolerar mais a instabilidade emocional um dos outros. Então, lembre-se que explosões de raiva ou impaciência podem ser sintomas da doença e não ajudam em nada a reagir a isso na mesma medida, né? Então, o Dr. Teng já colocou, então eu vou frisar de novo, que é assim, se você já está vendo que a pessoa está com raiva, está impaciente, está irritada, você discutir com ela naquele momento não vai ajudar nada. Muito pelo contrário, né? Só vai piorar. Então, saibam ouvir. Olhe para a pessoa que está falando com você, preste atenção ao que ela diz e esclareça o que não tenha ficado claro.
Mostra que está atento e interessado no que a pessoa tem a dizer, seja o que for. É o que eu falei para vocês. Tem muitas famílias que falam, você é bipolar, então a sua opinião não vale nada. Nem olha no rosto da pessoa. Então, realmente fica difícil, né? A família precisa ajudar. Controle suas explosões. Se perceber que está a ponto de explodir, saia de perto, dê uma volta, lave o rosto, né? Vai no banheiro, procure acalmar-se. Explosões emocionais geralmente nos deixam cegos ao que realmente sentimos e pensamos. Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês do pai e do filho, quer dizer, a pessoa não pensa no que está falando, aí acaba falando uma série de coisas que acaba, em vez de ajudar, só atrapalhando, né? Então, isso ajuda bastante o que a gente fala de não entrar em sintonia. Percebeu que a pessoa não está bem? Não entra em sintonia. Fala, bom, agora você está nervoso, você não está legal, não é o momento da gente conversar, depois eu converso com você. E procura sair do ambiente, né, para evitar a discussão. Sai, vai dar uma volta, vai no banheiro, tenta dar um jeito de sair naquele momento para não ter a briga. Então, quais são os tipos de apoio? Você pode dar o apoio emocional, né? Por exemplo, dizer à pessoa que ela é importante, que acredita na sua capacidade de lidar com a doença e de ter uma boa vida, ou seja, de ter uma boa qualidade de vida, né? Ou você pode simplesmente, se você não souber o que falar, dar o que a gente chama de um apoio não verbal. O apoio não verbal também é muito importante. Então, estar disponível para ouvir, para monitorar os sintomas, ajudar a pessoa a monitorar esses sinais, ou fazer um gesto encorajador, né? Pode já ser formas de dar apoio. Não precisa nem falar, você pode, só apoio não verbal, muitas vezes já ajuda bastante. Então, o que eu estou falando? Quais são esses sinais de alerta? Vejam que assim, dá para perceber, que é o que eu falei, uma coisa é a doença, outra coisa é a pessoa. Dá para perceber quais são esses sinais. Então, olha, por exemplo, como é que fica o humor da pessoa, quando ela está, vamos dizer, ficando mais deprimida? Ela fica muito triste, ela fica ansiosa, ela fica bem irritada, ela fica desanimada. Como é que fica a energia dela? Ela começa a sentir sem vontade de fazer as coisas que ela gosta. Então, por exemplo, antes ela fazia as coisas que ela gostava, ela era uma pessoa alegre. Ela começa a não querer mais fazer as coisas. Ela começa a perceber que ela está cada vez mais lenta. Ela começa a se afastar das pessoas e se sentir sempre cansada. Como é que ficam os pensamentos? Veja que vai mudando. Muda o humor, muda a energia, muda os pensamentos também. Fica menos interessado em fazer as coisas. Os pensamentos vão ficando também mais lentos, então não é só a energia que fica lenta, os pensamentos também vão ficando mais lentos na fase depressiva. Ela acredita que ela é culpada em relação a tudo o que acontece, ela fica extremamente crítica com ela e com a família em geral. Todos os problemas parecem ser difíceis de resolver, ela não acredita mais que ela tem capacidade de resolver as coisas e ela não consegue mais tomar decisões. Como é que fica o sono? Então, também, em geral, né, o deprimido acaba dormindo demais, fica muito sonolento. Alguns casos, eles até acontecem também de acordar no meio da noite, não conseguir mais dormir, mas eles estão sempre se sentindo cansados. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer aquele questionário que eu mostrei para vocês, ela vai preenchendo num papel, ou ela pode fazer o que a gente chama isso aqui, que é um gráfico do humor. Então, a própria pessoa vai preenchendo, a família também ajuda, ela vai percebendo no dia a dia como é que ela está, na segunda, na terça, na quarta. Então, por exemplo, se eu estou bem, né, o que a gente chama de estável, então eu estou normal. Se eu começo a ficar, por exemplo, nesse exemplo aqui, um pouco mais feliz, mais ativo, mas aí eu começo a ficar mais agitado, muito energizado, eu já estou começando a entrar no que a gente chama de uma hipomania. Então aqui a gente observa, tá vendo? Monitorar mais de perto, ó, já começa a tomar uma atitude. Aqui eu já ligo para o médico, porque se a pessoa já entrou em hipomania, já é um sinal de que ela pode entrar em mania, tá? E mesmo a hipomania também precisa de tratamento. Então, dá para perceber através do gráfico do humor. A própria pessoa também percebe como está o humor dela, tá? E com os familiares e cônjuges também ajudando. E aqui o mesmo exemplo, só que no caso, que nem eu falei lá no outro, para baixo, né? Você vai percebendo que a pessoa vai ficando mais triste, aí ela vai ficando mais deprimida, aí ela começa a não conseguir fazer mais nada, e aí realmente tem que avisar o médico, em casos mais graves, de tentativa de suicídio, e ir para o hospital. Outra coisa também importante, que sempre é bom fazer, eu acho que é bom para todo mundo, mas para quem, né, tem um problema de uma doença é mais importante ainda, fazer um cartão de emergência. Então faz um cartãozinho, né? A pessoa anda, a mulher, por exemplo, na bolsa, o homem no bolso, sei lá, coloca na agenda, ou às vezes até no celular, nome do psiquiatra, telefone do consultório, né, qualquer emergência. Né, o nome dos pais, nome de amigos próximos. Isso aqui é uma coisa super simples de fazer e que ajuda muito, por exemplo, na hora de um surto. Então, como é que eu posso, né,
quero mostrar para vocês agora pela parte prática mesmo. Então, como é que eu posso apoiar um paciente que tem mania ou hipomania? O que eu posso fazer para ajudar ele? Ajude a criar um ambiente calmo, primeira coisa. Ambiente calmo em casa. Estressor familiar, aquilo que eu mostrei para vocês. Emoção expressa, aquele ambiente supercrítico, não vai ajudar mesmo, só vai piorar. Então, ajude a criar um ambiente calmo. Reduzir os desencadeadores que podem piorar os sintomas. Por exemplo, reduzir estímulos que pioram mania e hipomania, como brigas, barulho, desorganização. Então, o paciente, quando está em mania, ele fica extremamente sensível. Qualquer barulhinho, qualquer desorganização, ele já fica mais irritado. Então, se puder evitar, é bom, né? Não acredite que tem de participar dos inúmeros projetos e objetivos da pessoa. Então, tenha cuidado para não ser arrastado pelo humor maníaco da pessoa. É muito comum que quando a pessoa está nessa fase, ela tem um monte de projetos mirabolantes. Então, ela acha que ela consegue fazer 1000 coisas, e os projetos dela são maravilhosos, que vai ganhar muito dinheiro, né? Ela se acha, assim, um suprassumo. Então, nessas horas, a família tem que mostrar que, olha, cuidado, não é bem assim, vamos ver realmente, será que dá para fazer? Será que você não está exagerando, você não está com projetos demais, né? Então, a família vai mostrando. Que mais? Considerar a diária discussão. Se a pessoa começar a discutir, tente não se envolver. Pessoas com humor elevado estão vulneráveis e sensíveis. Quer dizer, além dela ficar muito irritada, ela é sensível. Apesar de sua confiança aparente, elas tendem a ofender-se facilmente. Então, percebeu que a pessoa está assim? Não é o momento de discutir, né? Nem as mulheres gostam de fazer aquela DR, né? Discussão do relacionamento. Nessas horas não é o melhor momento. Deixe isso para quando ele estiver melhor. Estabeleça limites para determinados comportamentos. Se o comportamento da pessoa é muito arriscado ou abusivo, pode ser necessário estabelecer limites ao comportamento. Então, é o que o Teng falou. Percebeu que a pessoa está gastando demais, entendeu? Que ela está exagerando, ou que ela está uma vida muito promíscua sexualmente, está toda hora saindo né, e aprontando muito, e um comportamento mais perigoso, avisa a pessoa, fala, olha, não está legal o que está acontecendo, vamos sentar juntos, vamos ver, você vai ver que seus comportamentos estão exagerados, você não está bem. E vai mostrando para a pessoa. Em geral, eles aceitam, tá? Eles percebem, sim, que o comportamento está exagerado. Estabeleça regras de proteção. Então, também tem que colocou, controlar cartões e cheques, né? Então, mostrar para a pessoa que, olha, ela não tem condições naquele momento de controlar as contas dela. Higiene do sono, rotina adequada. Então, o que a gente sempre coloca, muito, tanto psiquiatras como psicólogos, tem que ter rotina, tem que ter planejamento? Tem. Então, é fundamental ter horário para dormir, horário para almoçar, né? Um horário para as alimentações adequadas, um horário da janta, enfim. Horários certos ajuda muito a estabilizar. E, além disso, atividades físicas. Então, fazer esportes, a gente já sabe hoje em dia que ajuda muito, não só o corpo, mas o cérebro também, né? É muito importante. Que mais? Evitar, a gente também, eu não coloquei aqui, mas sempre a gente fala também, evitar cafeína. Então, por exemplo, evitar café, evitar refrigerantes, evitar, que mais? Chá preto, tudo que tem cafeína também, principalmente no final da tarde, é bom evitar, porque é um estimulante. Se a pessoa ela não está bem, já está numa fase de hipomania ou vai entrar numa fase de mania, fica muito pior. Tá? Então, são pequenas coisinhas, por exemplo, que já ajudam. Além de, claro, né, falar com o psiquiatra. Ajude a pessoa a perceber suas conquistas, né? Aqui no caso já da depressão. Então, na depressão, é o contrário, a pessoa está extremamente negativa, ela acha que ela não é capaz de nada. Então, você tem que mostrar para ela tudo que ela tem de bom, né? As experiências positivas dela, mostrar que ela está exagerando, que ela está vendo de um jeito muito disfuncional, que ela não é assim, entendeu? Que tudo na vida dela está dando errado, que tudo ela tem problemas. Ela também tem coisas boas, ela também tem experiências positivas na vida dela que ela não está vendo. Ajude a pessoa a procurar tratamento. Então, se a pessoa estiver realmente se percebendo que ela está entrando na fase depressiva, ela não consegue perceber que ela está tão mal. Então, encoraje a pessoa a contatar o médico ou o psicólogo e, em caso de maior gravidade, você mesmo procura um psiquiatra. Fala, olha, realmente você não está bem, vamos junto comigo, vou ajudar você, e você vai ver que você vai se sentir melhor indo no médico adequado. Não tente assumir o controle todo o tempo.
Tá? Então, também, se verificar que a pessoa está fazendo as coisas de um modo muito devagar, isso é normal no depressivo, ele vai fazer as coisas mais lento, não se sobreponha nem faça tudo por ele. Tá? Então, é aquela questão mesmo, a pessoa está lá, está limpando a casa, está ajudando, né? Está lavando a louça, está conseguindo fazer as coisas. Aí isso é muito comum, por exemplo, mãe faz muito isso, né? Chega lá, nossa, para lavar a louça desse jeito, era melhor você não ter lavado. Pode deixar que eu mesma faço, então. Quer dizer, a pessoa foi lá, fez, só que não ficou tão bom como você queria. Aí você vai lá, acaba com a pessoa. Quer dizer, aí a pessoa não vai mais fazer mesmo e vai se sentir pior, né? Então, mesmo que não esteja tão bom que você fez, que bom que você me ajudou, lavou a louça, né? Tanto no caso, acho que aí mãe como esposa podem dar uma, né, uma iniciativa, falar positivo, falar, não, que legal. Encoraje uma rotina diária sempre que possível. Ter algo a fazer pela manhã pode ajudar a pessoa deprimida a levantar-se na hora certa. Então, na medida do possível, não é forçando, é na medida do possível tentar mostrar a pessoa se ela não quer fazer alguma atividade, alguma coisa junto, aí você se oferece para ir junto com ela, alguma coisa que ela gosta. E aí, no caso, agora, quando o paciente já está bem, que a gente falaria, né, que o paciente já não está nem em depressão nem em mania, mas ele está estável. Então, o que a gente tem que fazer após, né, um episódio bipolar? Algumas das possíveis necessidades da pessoa enquanto estiver em recuperação são, né, o Tenco também já colocou, descanso, porque às vezes a pessoa realmente ela não está bem ainda, ela ainda está se recuperando, rotina, mostrar que é importante a rotina, muito amor, amizade, mostrar para ela, né, que ela tem algo para fazer, expectativas, que ela tem capacidade, qualquer coisinha que ela goste, me incentiva. Se a pessoa ainda tiver alguns sintomas ou estiver com dificuldade para lidar com a situação, pergunta como você pode ajudá-la, né? Às vezes a pessoa ainda está com algumas dificuldades, então tenta ajudar. Aproveite períodos de equilíbrio para mostrar para a pessoa, né, diferenciar depressão e euforia de tristeza e alegria. Que é aquilo que eu falei, ela pode começar a perceber o que é dela, o que é da doença. O período após um episódio da doença pode ser um momento de alto risco para o suicídio. Então, o Tengue também colocou, e eu acho importante frisar que, mesmo nessa fase, que aparentemente a pessoa está melhor, é nessa fase, justamente, que ela vai começar a pensar todas as besteiras que ela fez. Então, ela vai começar a ver e falar, nossa, não acredito que eu gastei tudo aquilo, não acredito que eu transei com um monte de gente que não sabia nem quem era. Então, ela fica mal. Percebeu que ela começou a ficar mal, né, que ela começa a indicar sinais de que ela não está bem, ela começa a falar, eu não quero mais viver, a vida não vale a pena, eu só dou trabalho para vocês, então realmente é melhor não estar mais aqui. É para levar a sério, não é para falar assim, não, ela está falando isso, mas não tem nada demais, ela está exagerando. Não, a pessoa não está bem, imediatamente avisa o psicólogo, avisa o psiquiatra para se tomar providências, tá? Então, o Tengue também colocou, eu vou frisar bem também, o cuidador, claro, que também precisa de cuidado, né? Porque não é fácil mesmo lidar com um paciente com depressão e transtorno bipolar. Então, o cuidador também precisa realmente se cuidar. Como é que ele pode se cuidar? Ele pode, ele mesmo perceber estratégias que ajudam a aliviar o estresse. Quer dizer, o que faz com que ele fique melhor, que ele se sinta melhor. Então, primeira coisa, dividir ou delegar determinadas tarefas. Às vezes, sem querer, o familiar acaba sendo muito... ele quer controlar tudo, ele quer resolver tudo. Fica pesado, né? Você tem que resolver tudo, você fazer tudo, inclusive, como o Tengue colocou, a pessoa às vezes também trabalha, cuida da família, cuida do marido, cuida do filho. Então, é ter humildade de perceber que não dá para cuidar de todas as tarefas e delegar, passar para outras pessoas, pedir para outros familiares, por exemplo, também ajudarem. Frequente grupos de apoio ao portador de transtorno bipolar. Então, o que eu falei, na Abrata, por exemplo, tem grupo da família. É justamente para isso, para vocês poderem ir lá, ficar à vontade, colocar para fora, mostrar o que estão sentindo, ver outros familiares que também estão passando pela mesma coisa. E aí até um pode ajudar o outro, né, dando dicas mesmo do que fazer, de como se sentir melhor. É importante um espaço desse para vocês colocarem para fora essa angústia, né, esse desespero e não se sentirem mal. Repõe as energias, arranje um tempo para fazer coisas que relaxem e lhe deem prazer. Então, também o familiar tem que arranjar um tempo para fazer atividade física, para fazer algum hobby, alguma coisa que ele goste, né? Não pode só também cuidar do paciente. Desenvolva expectativas realistas, né? Porque quanto mais vocês sabem que é depressão e transtorno bipolar, vocês vão ter uma expectativa mais realista do que a pessoa pode e consegue fazer. E reconheça que você também tem necessidades. Então, o que acontece? Um ambiente familiar acolhedor aumenta a autoestima da pessoa, né? Aumenta a autoestima dela, aumenta a segurança,
reduz o risco de recaídas e recorrências, diminui a intensidade de eventuais episódios de mania ou depressão e melhora a qualidade de vida, não só do paciente, como dos familiares também, né? E aí me pediram, então eu vou colocar aqui para vocês alguns aplicativos que podem ajudar, tá? Então, infelizmente, a maioria dos aplicativos são em inglês, né? Mas já tem, pelo menos agora, alguns em português. Então, esse diário é uma coisa que a gente trabalha muito na terapia cognitiva comportamental, que é um diário para a pessoa ver justamente como é que está o humor dela. Então, ela mesma, nesse aplicativo, aparecem umas carinhas, né, uns rostinhos, e ela vai vendo, vai colocar lá se ela está feliz, se ela está triste, como ela está se sentindo, como foi o dia dela, o que aconteceu. E esse próprio aplicativo já faz o gráfico do humor. Ele já vai mostrando naquele mês, por exemplo, como a pessoa está. E ela pode mandar para o psiquiatra dela, pode mandar também para o psicólogo. O outro, o Mood Tracker, é em inglês, que ele é um pouco melhor que esse diário, então ele é mais completo, né? Então quem entende inglês, de fato, e quiser, pode usar esse, que ele é mais antigo e ele tem mais detalhes, tem mais coisas que ajudam para o tratamento. E ele tem esse também que chama lembrete de medicamentos, que eu achei bem bacana, porque muitas vezes uma das desculpas é esqueci de tomar a medicação, estava em tal lugar, não lembrei e tal. Então agora, boa notícia é que tem um aplicativo que ele toca um alarmezinho, você programa ele, na hora você tem que tomar o remédio. Então fica bem mais fácil a pessoa não esquecer e o familiar falar, que bom, né? Agora eu tenho um ajudante aqui para a pessoa tomar o remédio dela. E gastos diários, aqui eu coloquei porque também, né, como o Teng colocou eu também, é muito comum gastar demais, né? Tem gastos excessivos e não percebe. Então uma dicasinha que ajuda muito, que os economistas falam, por exemplo, é a gente ter um caderninho, né, e anotar todas as despesas, tudo que você gastou durante o dia. Quando você faz isso, você começa a perceber, entendeu? Falar, nossa, hoje eu gastei tudo isso. Principalmente nós mulheres somos terríveis. Então, essa cadernetinha ajuda bem, viu? Ou esse aplicativo, por isso que eu gostei. É um aplicativo que você vai lá, você coloca tudo que você gastou e ele te dá direitinho quanto você gastou por dia, quanto você gastou por mês, tá? Então, também pode ajudar, não só os pacientes, mas eu diria que os familiares também, né, a gastar menos. E um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, quem quiser com papel e caneta, que eu acho que é bom todo mundo pensar a respeito, e quem não quiser, apenas pelo menos refletir nisso, que eu acho que ajuda bastante, que é como eu posso ajudar a melhorar a comunicação e diminuir o estresse na minha família. Então, aquilo que eu falei do estressor emocional na família, né? Não é só o paciente que tem que melhorar, a família também precisa melhorar a comunicação e ajudar também o paciente a melhorar. Tá? Então, é uma reflexão, mas já ajuda bastante. A pessoa percebe e fala, puxa, peraí, realmente acho que eu peguei pesado naquele dia, eu podia ter falado um pouco mais de jeito. Então, são pequenas mudanças, tá, que já ajudam bastante. Bom, então é isso, gente. Obrigada, tá? Agora a gente vai ter um lanche, né? Depois pergunta.